Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: por que o Apocalipse não pode ser leitura literal? Por quê? Tá bom? Então vamos ver aqui o que itens, o que é isso, essa resposta nos dá para isso. Porque tem muita gente que crê exatamente daquilo, né? Os 4 cavaleiros, as estrelas que vão cair, a besta, a primeira besta, a segunda besta, o 666, essas coisas todas, né? Nem culpa dessas pessoas, nós fomos induzidos a crer nessas coisas de maneira literal. Mas precisamos ser sábios, né? Identificar o que é que precisa ser consertado nisso. Então vamos ver aqui por que não pode ser literal. Esta pergunta é muito importante, pois estamos ainda no terceiro momento histórico onde mais se tem usado estes textos apocalípticos para más interpretações interesseiras, principalmente no aspecto político-econômico. Primeiro, foi nos tempos da destruição de Jerusalém e do templo, até uns 100 anos depois. O segundo foi nos tempos da Reforma Protestante, objetivando a oposição ao papado, justificando os posicionamentos políticos na Europa contra o domínio da Igreja Católica. Aí usaram muito o negócio de Apocalipse. E o terceiro momento é o do século, né? Do século passado, quando as forças capitalistas estiveram desenvolvendo a Guerra Fria como propaganda contra os princípios socialistas do comunismo. Apocalipse não pode ser entendido literalmente, porque o estilo que usa não é para ser entendido literalmente. É um estilo que foi criado para enganar as autoridades, o que em si é contra a Bíblia. Usa-se figuras de significados dúbios para que as autoridades não entendessem, mas os leitores destinatários compreendessem a mensagem. Foi assim em relação ao domínio da Babilônia, dos persas, dos gregos, dos ptolomeus, dos seleucidas, dos idumeus, com Herodes o Grande e dos romanos. 3. No intuito de promover este engano às autoridades de cada época, esse estilo desenvolveu algumas marcas, como os autores não colocavam seus nomes, mas nomes de pessoas respeitadas pela comunidade, como Moisés, Enoque, Salomão e outros. Também usavam símbolos para representar no texto as marcas dos dominadores, como Babilônia, dragão, besta, prostituta, etc. 3. Mencionavam desastres naturais como sendo castigo de Deus contra o império dominador, como foi o caso de Pompeia, destruída pelo vulcão Vesúvio. 4. Nos tempos de Jesus, esse tipo de literatura era a mais comum na vida do povo e do próprio Jesus, que ilustrou seus ensinos mencionando muito desta literatura, como o caso de O Grande Julgamento, Sermão Profético, Anjo Caído, título de Filho do Homem, Destruição do Templo e outros relatos. O cristianismo copiou para si muitos aspectos da literatura apocalíptica dos judeus, inclusive a pregação de uma volta física de Jesus ao mundo para instaurar um reino milenar.
Na verdade, isso foi pregado pelos apóstolos para justificar o que ensinaram antes. Disseram que Jesus era o Messias, que vinha salvar Israel dos seus inimigos. E como isso não aconteceu do jeito que eles queriam, pensavam, pelo contrário, Jesus foi morto pelo Império Romano. Passaram a dizer que ele voltaria para cumprir aquela salvação já divulgada. Grande parte dos cristãos não entenderam que Jesus nunca falha no planejado. Só que ele não veio como salvador político, como Israel esperava, mas como salvador espiritual. Que o reino dele, como ele mesmo disse, não era nesse mundo, mas junto a Deus. Quando lemos o Apocalipse, não podemos fazer uma leitura literal. Mas temos que considerar todos esses itens já mencionados aqui, a não ser que tenhamos motivação escusa para usar o Apocalipse aos nossos interesses, como foi o caso da Reforma Protestante em relação à Guerra Fria, como já mencionamos antes. Este foi o principal motivo para que o livro do Apocalipse fosse o último a ser entendido como inspirado, como parte do Novo Testamento. Ele foi escrito nos anos 90, depois de Cristo. Mas só foi aceito não plenamente pela igreja 200 anos depois do início de 400 depois de Cristo. Para melhor compreender, devemos entender que não foi escrito para nós. Em nossos tempos, seus destinatários eram cristãos dos anos 90 depois de Cristo. Como acontecia com todos os demais livros do Novo Testamento. Foram escritos para destinatários em seus tempos de escrita. Diante disto, o Espírito Santo usa o texto para nos ensinar muita coisa, mas não foi para nós que foi escrito. 10. Quando lemos o Apocalipse, devemos compreender três principais mensagens. 1. O mundo tem o mal dentro e fora do cristianismo. Dentro e fora do cristianismo. 2. O mal sempre está lutando contra o bem, usando ou não o cristianismo. Esse é o 2. E o 3. Deus ama todas as pessoas, mas aquelas que usam o cristianismo ou qualquer outra religião, tá? Aqui diz assim, segunda besta, o anticristo, para impedir as pessoas de serem abençoadas por Deus em sua salvação, se comportam como grandes inimigos de Deus. No caso, a primeira besta. Tá bom? Então, esse é um panorama porque que o Apocalipse não pode ser lido como um texto literal. Muito bem.